O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Muito bom dia! Com as palavras do rei Davi, nós começamos mais um dia. É impressionante termos um conceito a respeito do nosso Deus. O nosso conceito irá definir o tamanho da nossa fé nos momentos difíceis que nós enfrentarmos dificuldades. Por isso que o rei Davi compreendia, ele tinha um supremo pastor que cuidava da sua vida, pastoreava a sua casa, a sua família, o seu rebanho. E nos momentos difíceis ele não tinha dúvida de que Deus estava ao seu lado para cuidar dele, ampará-lo e conduzir por águas tranquilas. Nessa manhã nós nos encontramos aqui com o intuito de clamar por esse pastor, supremo pastor, o nosso Criador, para que ele esteja ao nosso lado, que se mantenha ao nosso lado, que nos ampare, que faça morada dentro da nossa vida. Não sei onde você se encontra nesse momento, se em casa, ou dentro do carro, ônibus, ou avião, em algum lugar. Mas aonde você estiver, eu quero clamar por ele, para que ele esteja aí ao teu lado, bem perto de você, amparando você nesse instante. Se porventura com lutas, dificuldades, ansiedade, temores, coloca nas mãos do Senhor. Ele vai te amparar, ele vai te socorrer. Deixo com você também uma parte da Bíblia, do livro de Salmo, capítulo 119, versículo 169, onde a Bíblia diz o seguinte: cheguei a ti, Senhor, a minha súplica, dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a ti. Nós estamos nessa manhã nos achegando ao Senhor. É com súplicas, é com palavras, é com orações, é com cânticos, com homenagem. Nos conceda entendimentos de acordo com a tua palavra, que sejamos homens e mulheres de estudo da palavra do Senhor. Salmo 119, o versículo 169. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Jó, capítulo 36, o verso 1 e o verso 2. Prosseguiu Eliú e disse: mais um pouco de paciência e te mostrarei que ainda tenho argumentos a favor de Deus. Eliú, na verdade, ainda tinha muitas ideias e conceitos a respeito de Deus. Mas Eliú, nesse momento, não tinha como aplicar nenhum dos seus conceitos em cima da vida de Jó. Mas Eliú acreditava num fato, que a maneira de Deus agir com o seu povo nessa terra era de uma forma retributiva. Se você pecar, Deus irá te castigar. Se você fizer algo bom, Deus irá te recompensar. E nós sabemos que não é dessa maneira. Quantas pessoas boas nós já vimos sofrendo? E quantas pessoas com uma índole ruim estão vivendo uma vida tranquila nessa terra? De repente, tudo o que Eliú aprendeu na sua vida foi resultado de uma vida ao lado de pessoas que também estavam sofrendo, ou pessoas mais velhas que lhe transmitiram um conceito cultural, não uma inspiração, não assim diz o Senhor. É a razão da falácia da teologia de Eliú. Já ouvi algumas pessoas falarem a respeito de Eliú, por que é que Deus também não classificou Eliú como ele classificou os seus amigos, como sendo transgressores que não tinham condições de transmitir as suas verdades dignamente, como Deus esperava que seu povo pudesse compreender. Muito que Eliú falou não temos como interpretar diante do sofrimento e das lutas que os seres humanos passam nessa terra. Uma verdade fica muito clara para nós. Eliú tinha um conceito muito grande a respeito de Deus, como sendo o Criador de todas as coisas, como sendo o soberano. Mas do que importa ter um Deus tão grande que não se incomoda, que não sente a dor dos seus filhos que estão nessa terra, que não sofre com aqueles que estão padecendo aqui? Esta era a visão de Eliú a respeito de Deus. Eliú acreditava que Deus era tão justo nos seus caminhos, tão perfeito na maneira dele agir, que ele jamais teria condições de se importar com um pecador, com um ser humano que estava vivendo nesse mundo. Se Jó estava sofrendo e Deus não lhe respondia, é porque os seus pecados lhe impediam de Deus poder lhe dar atenção. Eliú faz um convite pessoal a Jó, para que ele se arrependa, para que ele se volte para Deus, porque a justiça de Deus é a seguinte: ele irá retribuir bondosamente para os justos. E aqueles que são pecadores, que desobedecem ao Senhor, ele irá retribuir, ele irá castigar esses filhos. Deus se dirige aos seres humanos, segundo Eliú, nos momentos difíceis da sua vida, envolvido nos seus pecados, com o objetivo de levá-los ao arrependimento. Obedecer a Deus é receber a felicidade. Desobedecer ao Senhor ou recusar a ajuda do Senhor é cair na própria destruição. Segundo o pensamento de Eliú, Jó estava incluso no segundo grupo.
Jó era aquele que estava sofrendo a condenação divina. Jó estava pagando pelos seus pecados. Jó teria que padecer, porque ele não conseguia compreender onde estavam os seus erros, portanto Deus jamais poderia voltar a abençoá-lo. Esta é uma acusação clássica de muitos teólogos a respeito de Deus. Ele retribui positivamente aos bons e castiga aqueles que são considerados maus, que vivem nessa terra. Essa teologia não é real, ela não é bíblica, ela não é verdadeira. Deus não faz isso com aqueles que vivem nesse mundo hoje. É claro que sabemos, um dia, no final de todas as coisas, quando Cristo voltar a essa terra, a Bíblia é muito enfática em nos afirmar que aqueles que amaram a Deus e que praticaram boas obras e que viveram uma vida ao lado do Senhor irão ser recompensados por Deus. Mas aqueles que tiveram tempo de graça, escolheram viver longe do Senhor, fizeram as suas escolhas no longo de uma vida, esses também irão receber a recompensa da sua própria decisão. Eliú entende que o maior problema do ser humano que vive nessa terra e passa por sofrimento é o fato de se recusar o chamado de Deus. Deus chama seus filhos, mas os filhos não estão dispostos a dar ouvido à vontade do Senhor. É como se alguém estivesse sofrendo e não conseguisse entender Deus falando com ele. Portanto, se ele não responde à voz do seu Deus, Deus também não pode fazer nada por esse ser humano. O convite de Eliú para Jó é muito pessoal. É um convite para um arrependimento, é um convite para uma mudança de vida, é um convite para abandonar os pecados. Eliú entendia que ele era a voz de Deus nessa terra. Se Jó desse ouvido a essa voz, o futuro de Jó seria diferente. Mas se Jó permanecesse a praticar, a viver da mesma forma, o resultado da sua vida seria destruição e, por fim, a morte. Eliú exorta Jó a reconhecer a Deus em todas as coisas, inclusive até através da natureza. Como Deus se manifesta através do controle da natureza, através da chuva, do trovão, do relâmpago. Deus muitas vezes fala conosco. Se Jó quisesse reconquistar tudo aquilo que ele tinha perdido, ele deveria dar ouvido à voz do Senhor, abrir seu coração e permitir que Deus conduzisse a sua vida. Um dos temas que já foi muito estudado, e é um tema que estudamos hoje, e no futuro muitas pessoas ainda estudarão, é como compreender a Deus. É um Deus incompreensível, é muito grande, Ele é soberano, os seus atributos lhe tornam Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é autoexistente, Ele é imutável. Como poderemos compreender um Deus de tamanha grandeza? A Bíblia não entra nos detalhes a respeito desse Deus. A Bíblia não mostra detalhadamente como é que ele lida com o ser humano que vive nesse mundo. Nós precisamos aceitar a ação de Deus em nossa vida à luz do que a palavra de Deus nos apresenta. Mas o que eu e você a cada dia precisamos fazer é cada vez mais estreitarmos o nosso relacionamento com o nosso Salvador. Quanto mais próximo estivermos dele, mais sabedoria teremos de como ele trabalha conosco. Quanto mais distante nós estivermos dele, mais dificuldade nós teremos para entender a ação de Deus na nossa vida. E era isso que Jó estava fazendo nos momentos difíceis do seu sofrimento. Nós nunca saberemos o suficiente para responder à maneira como Deus tem lidado conosco. Sempre teremos pergunta pela qual não teremos resposta. A vida sempre cria questões que não conseguimos encontrar resposta, mas uma coisa nós precisamos fazer. Quando tivermos as nossas perguntas, devemos correr a um Pai de amor, um Deus de misericórdia, um Deus compassivo. Esta é a grande verdade que a palavra de Deus nos apresenta a respeito de Deus. Jesus Cristo veio a essa terra revelar o Pai. E em Jesus nós encontramos um Deus de amor, um Deus compassivo, um Deus misericordioso, que jamais abandona um filho que se aproxima dele com o coração aberto, disposto a encontrar-se com ele. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 36 do livro de Jó, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade. Nem todas as pessoas que têm a Bíblia nas mãos ou falam em nome de Deus têm toda a verdade a respeito desse Deus. Eliú é uma prova clara disso. Eliú acreditava que o Deus que nós servimos é um Deus retributivo. Se você é bom, Ele vai te abençoar. Se você for ruim, Deus irá te castigar. E nós sabemos que não é dessa maneira. Quantas pessoas que nós já vimos nessa terra que são pessoas boas e estão sofrendo. E quantas pessoas que nós conhecemos e denominamos como sendo pessoas até ruins e estão prosperando. Este não é um conceito que predomina em toda a Bíblia. Eliú, sem conhecer completamente o contexto do grande conflito,
Ele acredita que todo o sofrimento que Jó está passando é resultado dos seus pecados, e isso não é verdadeiro, isso não é real, é antibíblico. O que eu e você nessa manhã precisamos fazer a cada dia é estreitarmos o nosso relacionamento com o nosso Deus. Nós temos que amar o Senhor cada vez mais, nós temos que buscá-lo a cada dia, porque o futuro nós não sabemos. Se porventura tivermos que passar por lutas e dificuldades, se estivermos tão perto do nosso Deus, tenha certeza, nos sentiremos amados, nos sentiremos em paz, teremos tranquilidade e segurança para andarmos pelo vale da sombra da morte, porque teremos a certeza que temos um soberano que está ao nosso lado. Os grandes homens de Deus, quando caminharam pelo vale da sombra da morte, se viram no seu semblante paz, tranquilidade, segurança e confiança no Deus eterno. Se nós também estivermos ao lado do nosso Salvador, tenha certeza, o nosso Supremo Pastor irá nos conduzir por águas tranquilas, pelos pastos verdejantes. Querido Pai, nas tuas mãos, nessa manhã, nós nos colocamos. Pedimos perdão pelos nossos erros. Queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco nesse momento, é o nosso pedido, é a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. E sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.